O Brasil amanheceu em luto, abalado por uma notícia devastadora. Preta Gil perdeu a batalha contra o câncer e faleceu aos 50 anos. Uma artista intensa, uma mulher de coragem, uma voz que sempre falou de amor, liberdade e resistência, que agora se silenciou para sempre. A confirmação veio há pouco, deixando o país inteiro em choque. Após uma longa e árdua luta contra a doença, a cantora nos deixou em um hospital nos Estados Unidos. Filha de Gilberto Gil, ela enfrentou cada desafio com fé, dignidade e muita força, mas infelizmente não resistiu. Preta Gil foi muito mais do que uma artista, foi um símbolo de força, representatividade e amor. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente aconteceu nos seus últimos dias, os bastidores do tratamento e como sua partida comoveu a família, os fãs e todo o Brasil. Prepare-se para um relato emocionante, verdadeiro e inesquecível. Na manhã desta segunda-feira, o Brasil acordou em silêncio. As redes sociais pararam, as televisões entraram em plantão. A notícia caiu como uma bomba. Preta Gil morreu aos 50 anos, após uma longa batalha contra o câncer. O falecimento aconteceu nos Estados Unidos, onde ela estava em tratamento intensivo há algumas semanas. A confirmação da morte foi feita por um comunicado oficial da família, divulgado por volta das 6 horas, horário de Brasília. Desde 2023, Preta enfrentava um câncer no intestino, que mais tarde se espalhou para outras áreas. Ela vinha lutando com muita força, fazendo sessões de quimioterapia, passando por cirurgias e sempre demonstrando fé e coragem. Muitos fãs acompanharam sua rotina pelas redes sociais, onde ela compartilhava cada etapa do tratamento, sempre com um sorriso e uma mensagem de esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, Preta Gil não deixava de acreditar na cura. O último ciclo de tratamento foi realizado em uma clínica especializada na cidade de Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos. O centro médico é conhecido mundialmente pelos avanços em terapias contra o câncer. A família havia optado por levá-la até lá na tentativa de um novo protocolo que poderia trazer resultados melhores. Infelizmente, nos últimos dias, o estado de saúde dela se agravou de forma rápida e inesperada. Segundo o boletim médico, a cantora apresentou falência múltipla dos órgãos, consequência de complicações ligadas ao avanço do tumor. Ela estava internada há 2 semanas, sem previsão de alta. Familiares próximos já haviam viajado ao seu encontro, incluindo o pai Gilberto Gil e o filho Francisco. Nos corredores do hospital, o clima era de muita tristeza e despedida silenciosa. Preta Gil morreu rodeada de familiares, em um quarto reservado da unidade hospitalar. Os profissionais de saúde informaram que ela estava sedada e não sentia dor. Ela descansou em paz, disse uma fonte ligada à equipe médica, emocionada. A notícia foi mantida em sigilo por algumas horas até que todos os membros da família fossem informados pessoalmente. Depois disso, a equipe de comunicação publicou uma nota oficial confirmando o falecimento. A notícia se espalhou rapidamente. Em poucos minutos, os nomes Preta Gil e luto estavam entre os assuntos mais comentados do mundo no X, antigo Twitter. Fãs, artistas e veículos de imprensa prestaram homenagens, relembrando momentos marcantes da vida e carreira da cantora. Muitos não conseguiam acreditar que Preta havia partido tão cedo, aos 50 anos, deixando um legado de força, arte e amor. Desde o início da doença, Preta havia se tornado um símbolo de resistência. Ela usou sua visibilidade para falar sobre o câncer de forma aberta, ajudando outras pessoas a entenderem e enfrentarem a doença. Por isso, sua morte causou comoção ainda maior. Era como se o Brasil perdesse uma irmã, uma amiga, uma voz que sempre estava presente em momentos alegres e difíceis. Enquanto a família prepara os detalhes para o translado do corpo ao Brasil, a comoção só aumenta. A imprensa acompanha cada movimento, mas com respeito. Afinal, o país inteiro está de luto. Amigos próximos como Ivete Sangalo, Anitta e Thaís Araújo já enviaram mensagens emocionadas. O velório deve acontecer no Rio de Janeiro, mas ainda sem horário confirmado. E enquanto todos tentam lidar com essa perda tão repentina, uma pergunta começa a surgir nos bastidores: como foram os últimos dias de Preta Gil? O que realmente aconteceu nas horas finais em Houston? O Brasil quer entender, e mais do que isso, quer homenagear como ela merece. A notícia da morte de Preta Gil abalou o país, mas sua trajetória na luta contra o câncer começou muito antes desse triste desfecho. Em janeiro de 2023, ela recebeu o diagnóstico de um adenocarcinoma no intestino, um tipo de câncer maligno que exige tratamento imediato. O susto foi grande, mas Preta não escondeu a doença. Pelo contrário, decidiu expor sua batalha nas redes sociais com coragem e transparência.
Logo após o diagnóstico, Preta Gil deu início ao tratamento com sessões intensas de quimioterapia no Brasil. Mesmo debilitada, ela mantinha os seguidores atualizados, publicando fotos, vídeos e desabafos sinceros. As postagens mostravam sua rotina no hospital, momentos de fé com a família e até situações difíceis, como os efeitos colaterais das medicações. Essa atitude a aproximou ainda mais do público, que passou a torcer e orar por sua recuperação todos os dias. No fim de 2023, veio uma notícia que deu alívio aos fãs: a doença havia entrado em remissão. O câncer parecia ter recuado, e Preta celebrou essa conquista com muita emoção. Ela chegou a participar de eventos, apareceu em programas de TV e até lançou um projeto muito especial, a autobiografia Preta Gil, Os Primeiros 50, em comemoração ao seu aniversário. No livro, ela contou detalhes íntimos da vida pessoal e profissional, e dedicou páginas emocionantes à luta contra o câncer. Era, para muitos, um renascimento. Infelizmente, a trégua durou pouco. Em agosto de 2024, Preta voltou a sentir dores e desconfortos. Após novos exames veio o segundo choque. A doença havia retornado, desta vez com tumores em outras regiões e sinais de metástase. A situação exigia ainda mais cuidados e um novo ciclo de tratamentos. Começaram aí múltiplas internações, algumas de emergência. Cada hospitalização era seguida de silêncio, apreensão e logo depois, uma mensagem dela agradecendo o apoio dos fãs. O quadro se agravou rapidamente. Em dezembro de 2024, os médicos decidiram realizar uma cirurgia delicada, que durou 21 horas. O procedimento buscava retirar as áreas mais comprometidas pelos tumores. Preta saiu da sala de cirurgia muito enfraquecida, mas viva, o que foi visto como uma vitória. Ela mesma escreveu nas redes: "Deus esteve comigo. Essa batalha é dura, mas sigo em frente." A publicação comoveu milhões de seguidores. Com o avanço do câncer e a resistência do corpo aos tratamentos convencionais, a família decidiu buscar alternativas fora do Brasil. Em maio de 2025, ela foi levada para um centro de referência em oncologia, em Washington, nos Estados Unidos. Lá, iniciou um novo protocolo com medicamentos experimentais, que ainda estavam em fase de testes, mas mostravam bons resultados em outros pacientes. Preta sabia dos riscos, mas também da esperança envolvida naquele tratamento. Durante a estadia em Washington, ela continuava se comunicando com o público, mesmo que de forma mais breve. Publicava fotos ao lado do filho e mensagens curtas pedindo orações. Os amigos próximos relatavam que, mesmo frágil, ela mantinha o bom humor e a fé. O amor da família era sua maior força. Mas ao longo das semanas, os sinais de fraqueza se tornaram mais evidentes. A equipe médica começou a alertar sobre a gravidade do quadro. Ainda assim, Preta não desistia. Sua última postagem foi uma foto segurando um terço, com a legenda: "Eu creio." Foram essas palavras que ficaram na memória de muitos, como um símbolo de fé até o fim. Agora, com o país em luto, muitos se perguntam: como foi, de fato, a rotina da cantora em seus últimos dias de vida nos Estados Unidos? Quem esteve com ela? Que decisões a família precisou tomar? Preta Gil nasceu no dia 8 de agosto de 1974, na cidade do Rio de Janeiro, em meio a uma família profundamente ligada à cultura brasileira. Seu nome completo é Preta Maria Gadelha Gil Moreira, e desde pequena ela foi cercada por arte, música, liberdade e representatividade. Filha do cantor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, um dos nomes mais importantes da música brasileira, Preta cresceu entre shows, estúdios e encontros de artistas. Seu pai sempre foi uma figura ativa na vida dela, e o carinho entre os dois era visível em todas as aparições públicas. Gilberto Gil influenciou não apenas o gosto musical da filha, mas também sua forma de ver o mundo com empatia, coragem e sensibilidade. A mãe de Preta, Sandra Gadelha, também foi uma mulher marcante em sua formação. Empresária e conhecida pelo seu estilo forte e autêntico, Sandra foi inspiração para a famosa canção Drão, escrita por Gilberto Gil. A letra fala sobre o fim do relacionamento entre os dois, mas também sobre o amor eterno que continuaria por meio da filha. Preta cresceu ouvindo essa música como uma lembrança de que ela foi fruto de uma grande paixão, mesmo que os caminhos de seus pais tenham se separado. Após a separação de Gil e Sandra, o cantor iniciou uma nova fase ao lado de Flora Gil, que se tornou madrasta de Preta. Flora, além de ser uma das empresárias musicais mais influentes do Brasil, também desenvolveu um laço afetivo profundo com a enteada. Em várias entrevistas, Preta reconheceu o apoio incondicional de Flora, especialmente nos momentos difíceis. As duas mantinham uma relação de parceria e respeito, que se fortalecia a cada ano.
A família Gil é reconhecida não apenas por seus talentos, mas também pela forma como se apresenta ao mundo, unida, afetiva e politicamente ativa. Além dos pais e da madrasta, Preta dividia o palco e a vida com vários irmãos, sobrinhos e primos que também se envolveram com música e cultura. Em casa, o ambiente era de liberdade para se expressar, criar e questionar. Mesmo com tantos laços importantes, Preta sempre fez questão de afirmar sua própria identidade. Ela nunca quis ser apenas a filha do Gil, e sim uma artista com voz própria. Desde jovem, ela demonstrava personalidade forte e vontade de trilhar seu caminho, o que se refletiria anos depois em suas escolhas profissionais e pessoais. Preta também cresceu presenciando lutas políticas e sociais. Os debates em casa sobre racismo, desigualdade, cultura e cidadania sempre estiveram presentes. Essa base familiar ajudou a construir o que ela se tornaria, uma mulher consciente de seu papel no mundo, comprometida com as causas que defende e inspiradora para muita gente. A origem de Preta Gil é um retrato do Brasil, múltiplo, criativo, afetivo e resistente. Sua história familiar não se resume a sobrenomes famosos, mas sim a valores como amor, coragem, liberdade e justiça. Ela levava isso para tudo o que fazia nos palcos, nas entrevistas e nas redes sociais. Essa base sólida ajudaria a enfrentar desafios pessoais e a construir uma carreira marcada por autenticidade. Mas sua trajetória profissional começou mesmo no início dos anos 2000, quando ela resolveu mostrar ao país que sua voz não vinha apenas do sangue, mas do coração. A estreia oficial de Preta Gil na música aconteceu em 2003, com o lançamento do álbum Preta por Terê. O disco marcou seu início como cantora solo, e trouxe canções autorais que misturavam ritmos brasileiros com pop e MPB. O nome do álbum brincava com a ideia de ser porta-voz de um estilo próprio, sem rótulos, sem medo de ousar. Logo nos primeiros anos de carreira, Preta chamou atenção pela forma como se apresentava, ousada, verdadeira e sem se curvar aos padrões impostos pela indústria. Sua voz forte e sua presença de palco conquistaram um público fiel, que se identificava com suas mensagens de liberdade e amor próprio. Em 2005, ela lançou uma de suas músicas mais conhecidas, Sinais de Fogo, uma parceria com Ana Carolina, que se tornou um sucesso nas rádios. A canção, intensa e emocional, revelou um lado mais íntimo da cantora e ficou marcada como um dos maiores hits de sua trajetória. A partir daí, vieram outras colaborações importantes. Preta dividiu o palco e o estúdio com Ivete Sangalo, Anitta, Lulu Santos, Pablo Vittar e Thiaguinho, entre muitos outros. Essas parcerias mostraram sua versatilidade como artista e sua capacidade de transitar por diferentes estilos musicais. Do axé ao pop, do samba ao funk, ela nunca teve medo de experimentar. Mesmo sendo filha de um ícone da música brasileira, Preta sempre fez questão de mostrar que sua carreira era fruto de esforço e paixão. Ela não queria ser lembrada apenas como a filha do Gil, mas como uma cantora que construiu seu próprio caminho. Isso exigiu coragem, especialmente em um mercado competitivo e muitas vezes preconceituoso. Durante seus mais de 20 anos de carreira, Preta lançou diversos álbuns, fez turnês pelo Brasil e pelo exterior, e se apresentou nos maiores palcos do país. Seus shows eram conhecidos pela energia contagiante e pela conexão com o público. Ela transformava suas apresentações em verdadeiras festas de celebração à diversidade. Além da música, Preta também usava seu espaço como uma forma de militância. Em seus shows, fazia discursos contra a intolerância, chamava atenção para temas sociais e exaltava o amor em todas as suas formas. Seu trabalho musical se tornou, assim, também uma extensão de sua luta por igualdade. Mesmo enfrentando críticas ao longo da carreira, Preta sempre se manteve firme. Ela sabia quem era e o que queria dizer. Cada canção, cada parceria, cada projeto refletia sua essência. Por isso, tornou-se uma das vozes mais autênticas da música brasileira contemporânea. Mas seu talento não se limitava à música. Preta Gil também brilhou na TV, nas redes sociais e nos movimentos sociais. Sua atuação fora dos palcos também foi marcante, como veremos a seguir. Além de cantar, Preta Gil sempre foi uma comunicadora nata. Sua presença nas redes sociais, nos programas de TV e nas rodas de conversa era forte, carismática e, acima de tudo, verdadeira. Com o passar dos anos, ela se tornou uma figura cada vez mais influente no cenário brasileiro, muito além da música. Ela teve passagens pela televisão como atriz e apresentadora, participando de novelas, filmes e realities. Fez parte do elenco de novelas da Globo, como Caminho das Índias, e apresentou programas voltados à música e à diversidade. Com seu jeito espontâneo, conquistava a audiência com naturalidade. Nas redes sociais, Preta encontrou uma extensão do palco.
Lá, ela falava de tudo: música, família, fé, saúde e principalmente temas sociais. Era comum vê-la se posicionando com firmeza contra o racismo, a gordofobia e os ataques à comunidade LGBTQ+. Ela usava sua visibilidade para dar voz a quem muitas vezes era silenciado. Sua militância era parte viva da sua imagem. Preta sempre se declarou antirracista, defensora do feminismo interseccional e aliada das pautas LGBTQ+. Com honestidade e firmeza falava sobre autoestima, corpos reais e liberdade de expressão, se tornando referência para milhares de pessoas que se viam representadas nela. Uma das bandeiras que mais defendeu foi a do combate à gordofobia. Por anos, ela sofreu ataques e julgamentos por conta do corpo, mas nunca deixou de se amar como era. Preta transformou essa dor em discurso e encorajou mulheres a se aceitarem e se valorizarem. Sua fala era sempre acompanhada de emoção e coragem. Ela também participou de campanhas de conscientização sobre racismo estrutural, usando sua história pessoal para mostrar os desafios de uma mulher negra no Brasil. Mesmo vinda de uma família conhecida, Preta enfrentou o preconceito de frente e usou seu espaço para ensinar, alertar e transformar. Além disso, ela era engajada em ações sociais, projetos comunitários e iniciativas culturais voltadas à inclusão. Preta Gil apoiava causas, participava de eventos beneficentes e reunia artistas e influenciadores em campanhas por justiça social. Sua voz tinha peso, e ela fazia questão de usá-la para o bem coletivo. Por tudo isso, tornou-se referência para diversos movimentos sociais. Mulheres negras, pessoas LGBTQ+, pessoas gordas e tantas outras minorias encontravam em Preta Gil uma inspiração. Ela era prova viva de que é possível ser quem se é com orgulho, mesmo em um mundo que insiste em julgar. E mesmo diante de tantos desafios, inclusive os da saúde, Preta nunca perdeu o brilho, a força e a verdade que sempre carregou. Sua trajetória vai muito além da música, é sobre presença, impacto e transformação social. Preta Gil não foi apenas uma artista de sucesso. Ela foi, sobretudo, uma figura de representatividade, coragem e inspiração para milhares de pessoas no Brasil. Sua trajetória ultrapassou os limites da música, da televisão ou da fama. O que ela construiu foi um legado de arte, força e liberdade, algo que ficará marcado na cultura brasileira. Desde o início da sua carreira, Preta enfrentou olhares duros e comentários maldosos. Como mulher negra, fora dos padrões tradicionais de beleza e vinda de uma família de grande renome, ela precisou lutar para conquistar respeito e espaço. E foi justamente sua postura autêntica, sem medo de ser quem era, que a transformou em um símbolo de resistência. Preta defendia a liberdade de viver com orgulho. Em suas entrevistas nos palcos e nas redes sociais, falava abertamente sobre autoaceitação, amor próprio e diversidade. Ela sabia que cada vez que se colocava com verdade, ajudava outras pessoas a fazerem o mesmo. Por isso se tornou uma voz querida, ouvida e seguida. O que a tornava ainda mais especial era a coerência entre discurso e prática. Preta Gil não apenas falava sobre amor, respeito e inclusão. Ela vivia isso todos os dias. A forma como lidava com críticas, como acolhia os fãs, como apoiava outras mulheres e minorias mostrava que sua luta era genuína. Seu legado também está presente na arte que criou. Suas músicas, clipes e performances sempre trouxeram mensagens fortes sobre empoderamento e liberdade. Ela se reinventava sem perder sua essência, explorando novas parcerias, estilos e formatos. E com isso conquistou públicos diversos, de todas as idades e regiões. Preta também era inspiração para novas gerações de artistas, especialmente mulheres negras e LGBTQ+. Muitos a viam como uma pioneira que abriu portas e que provou que é possível vencer sem se encaixar em moldes. Sua existência já era um ato político, e seu talento dava ainda mais força à sua mensagem. A forma como ela enfrentou a doença também faz parte do seu legado. Em vez de se esconder, ela escolheu compartilhar o processo com honestidade. Mostrou os altos e baixos do tratamento, os momentos de fé e de medo. Essa postura tocou profundamente o Brasil e gerou uma corrente de amor e solidariedade poucas vezes vista. Preta Gil se tornou uma referência de como é possível ser forte mesmo na vulnerabilidade. Ela não romantizou a dor, mas também não se deixou abater por ela. Mostrou que é possível lutar com dignidade, rir mesmo diante da dificuldade e seguir espalhando amor, mesmo nos dias mais escuros. Hoje seu legado continua vivo nas pessoas que ela inspirou, nas causas que defendeu e nos caminhos que ajudou a abrir. Sua partida foi precoce, mas sua presença continua marcante. Como artista, como mulher, como cidadã, Preta Gil será sempre lembrada como uma força transformadora. A relação entre Preta Gil e seu pai,
Gilberto Gil, sempre foi de afeto, respeito e cumplicidade. Mais do que pai e filha, os dois eram parceiros de palco, de ideias e de sentimentos profundos. Essa conexão se tornou ainda mais visível durante a doença de Preta, especialmente nos momentos em que estiveram juntos na música. Mesmo enfrentando o câncer, Preta participou de algumas apresentações ao lado de Gil, como parte da turnê de despedida do cantor. Esses momentos emocionaram o público e ficaram marcados na história da música brasileira. Era mais do que uma apresentação, era um reencontro entre gerações, entre amor e arte, entre despedidas e recomeços. A presença de Preta no palco, ao lado do pai, carregava uma força simbólica muito grande. Em algumas apresentações, ela subia mesmo fragilizada, mas cantava com o coração. Gilberto Gil, por sua vez, não escondia a emoção. Em um desses momentos, chegou a chorar no palco, segurando a mão da filha enquanto ela cantava. O público se comovia com a sinceridade daquela cena. Mesmo com a saúde debilitada, Preta fazia questão de acompanhar o pai sempre que possível. Ela dizia que cantar com ele era como se conectar com sua essência. Os dois dividiam não só a música, mas também conversas profundas, trocas de carinho e silêncios cheios de significado. A carga emocional dessas apresentações era evidente. Muitos viam naquelas cenas uma despedida silenciosa, um agradecimento mútuo entre pai e filha. Gil, aos 82 anos, carregava nos olhos a dor de quem sabia que o tempo era curto, mas também demonstrava orgulho, força e serenidade diante da luta da filha. Os momentos finais da turnê ganharam ainda mais valor depois da morte de Preta. Vídeos dos dois juntos começaram a circular nas redes, gerando comoção e homenagens por todo o país. Para os fãs, essas apresentações foram uma dádiva. Para a família, foram registros eternos de um amor que nunca será esquecido. Mesmo com apresentações ainda previstas, Gilberto Gil agora terá o desafio de continuar nos palcos carregando não só sua música, mas também o luto de ter perdido uma filha tão presente. Ainda assim, muitos acreditam que ele encontrará na música a força para seguir, como sempre fez. A morte de Preta Gil trouxe ao debate público uma série de reflexões sobre vida, morte, tempo e amor. Gilberto Gil, conhecido por sua sabedoria e espiritualidade, sempre falou com profundidade sobre os ciclos da existência. E mesmo diante da dor de perder uma filha, manteve sua postura serena, embora profundamente abalada. Ao longo da vida, Gilberto tratou da efemeridade nas canções, nas entrevistas e nos bastidores da família. Acreditava que a vida é feita de encontros e despedidas e que tudo passa, inclusive a dor. Essa visão influenciou a forma como Preta encarou a doença. Ela não teve medo de falar sobre a morte. Pelo contrário, buscou vivê-la com dignidade e consciência. Para os pais, no entanto, perder um filho é uma dor sem nome. A ordem natural da vida se rompe, e nada parece fazer sentido. Sua morte deixou lições importantes sobre como enfrentar doenças com coragem, sobre como valorizar o tempo com quem amamos, e principalmente sobre como viver com autenticidade. Preta não se escondeu, não mentiu para si mesma. Viveu com intensidade e partiu com dignidade. O luto agora dá espaço para a memória. Uma memória viva, cheia de cor, de música, de afeto. E que continuará inspirando quem aprendeu a admirar a mulher incrível que Preta Gil foi. Preta Gil morreu aos 50 anos, poucos meses antes de completar 51. O falecimento aconteceu em julho de 2025, nos Estados Unidos, onde ela estava em tratamento contra o câncer. A batalha vinha se arrastando desde o início de 2023, com momentos de melhora e recaídas duras. Até o fim, ela manteve a fé, a esperança e o carinho pelos fãs. O tratamento final foi feito em Washington, num centro médico especializado em terapias avançadas contra o câncer. A viagem aos Estados Unidos havia sido uma tentativa de buscar novos medicamentos, ainda em fase experimental. Mesmo sabendo dos riscos, Preta e a família decidiram lutar até o último momento. A notícia da morte foi confirmada oficialmente pela equipe da cantora e pela família, logo nas primeiras horas da manhã. O Brasil acordou em choque. Rapidamente, artistas, fãs e políticos começaram a prestar homenagens. As redes sociais se encheram de fotos, vídeos e lembranças de uma mulher que marcou gerações. Amigos próximos como Ivete Sangalo, Anitta, Pablo Vittar, Gilberto Gil, Luciano Huck, Thaís Araújo e Fátima Bernardes deixaram mensagens emocionadas. Muitos lembraram da alegria contagiante de Preta, de sua voz forte, de sua coragem diante da vida. As homenagens seguiram por toda a semana, com shows dedicados à sua memória, matérias especiais na TV e tributos em eventos culturais. A repercussão foi imensa, ultrapassando fronteiras.
Artistas internacionais também se pronunciaram, ressaltando o impacto de Preta na cultura e na luta por representatividade. Sua imagem, agora eternizada, é lembrada com carinho e respeito. A família ainda está definindo os detalhes sobre o traslado do corpo e o velório, que deve acontecer no Rio de Janeiro. A expectativa de uma cerimônia aberta ao público, seguida por um momento reservado aos familiares e amigos mais íntimos. E assim, o Brasil se despede de uma de suas figuras mais marcantes. Preta Gil deixa um legado de amor, coragem e arte. Sua história termina aqui, mas seu impacto continuará por gerações.